Hoje eu vou compartilhar algumas coisas que eu fiz ou deixei de fazer em 2025 que fizeram toda a diferença no meu ano, assim, sabe. E que eu tenho certeza que vai fazer essas coisas, né, essa somatória de coisas, vão fazer diferença para o resto da minha vida. São coisas que realmente me transformaram de dentro para fora, que eu vou indicar aqui para vocês. E eu já quero puxar uma reflexão aqui que talvez quem tá assistindo aqui precisa ouvir. Esses dias eu vi um post da Gabriela Staff, e esse post dela me fez entrar numa reflexão muito profunda e inclusive me inspirou a realmente fazer essa reflexão aqui nesse vídeo. A gente passa, né, sempre início de ano é assim, a gente faz muitos planos, a gente planeja, né, que as coisas vão sair assim, assim, assado, que a gente vai concretizar, que a gente vai conquistar, que a gente vai fazer tanto de dinheiro, que a gente vai atingir aquela meta, que a gente vai isso, que a gente vai aquilo. E nem sempre, tá? Quando a gente chega no final do ano, a gente consegue. E nesse post que ela fez, ela falava mais ou menos assim que, ok, talvez tu não tenha conquistado nada material esse ano, talvez tu não tenha atingido tal meta, tal objetivo, mas e os nãos que tu disse? E quando tu venceu internamente um medo, e quando isso sabe, às vezes a gente tá agora já puxando pra minha reflexão, às vezes a gente tá com o nosso olhar tão voltado para o material, para as conquistas materiais, que a gente esquece das outras conquistas que são tão importantes quanto, se não mais importantes, inclusive eu ouso dizer. E eu estou convencida de que são mais importantes, inclusive, porque quando a gente parte dessa vida, eu não levo essa luz que tá aqui na minha frente, eu não levo esse microfone, eu não levo o dinheiro que eu acumulei, que tá no banco. Eu levo os aprendizados, eu levo a minha consciência, aquilo que eu fiz de bom, aquilo que eu fiz de ruim, mas que eu aprendi com aquilo que eu fiz de ruim. Então, eu já quero iniciar esse vídeo fazendo essa reflexão. Tudo que eu vou compartilhar aqui com vocês, todas as conquistas que eu tive, seja agregando coisas na minha vida, ou seja, tirando coisas da minha vida que super me fizeram bem, pra mim isso são conquistas. E quando ela escreveu esse post, eu pensei: "Nossa, tem tudo a ver com o que eu sinto internamente, que eu tô sentindo internamente agora, e eu preciso trazer isso para o meu canal também", sabe, para que a mensagem se espalhe cada vez mais. Então, eu não sei como que foi o teu ano, se ele foi mais desafiador do que, teve alegrias, se foi um ano que tu não conseguiu ter nenhuma conquista material, ou se tu conseguiu ter conquista material, eu não sei como que foi o teu ano, mas eu quero que tu olhe, que tu faça uma retrospectiva realmente. Se precisar, eu até recomendo, e eu vou fazer isso, eu ainda não fiz. Eu também não sei quando que eu vou postar esse vídeo, se vai ser antes da virada de ano ou depois, mas não importa, não importa. O que importa é a mensagem chegar pra ti que tá aí me assistindo. Eu recomendo muito que tu separa uma folha, um lápis ou uma caneta e faz uma retrospectiva das coisas que tu viveu, das coisas que tu aprendeu, porque eu tenho certeza que tu vai tirar dali infinitas conquistas. Pode ser, inclusive, ter levantado da cama em um dia que tu simplesmente não estava em um bom dia, que tu tinha toda a vontade do mundo de continuar dormindo, que pra ti não fazia sentido nenhum viver, e tu levantou da cama. Isso já é uma grande conquista. Pode parecer que eu tô romantizando, pode parecer que esse meu diálogo aqui contigo seja muito clichê, sabe, porque não é algo novo que eu tô falando aqui. Mas quando tu parar pra observar e fazer realmente essa retrospectiva, tu vai ver que tem muito mais profundidade isso aqui que eu tô querendo te dizer. Então olha para o teu ano e pensa: "Caramba, e os nãos que eu falei? E os sims que eu disse pra mim mesma? E aquela vez que eu achei que eu não ia ter coragem, mas eu tive coragem de ir lá e fazer e eu fiz. E aquela vez que eu consegui perdoar, e essa coisa que eu superei, pode ser pequena, não importa, mas já foi uma conquista". E agora lembrando aqui, né, eu vi também um outro vídeo que nossa, super quando eu assisti aquele vídeo me inspirou demais, que a pessoa falava assim: "Se você não trocaria de lugar
com a tua eu do passado, né, a tua eu de 1 ano ou 2 atrás, se tu não trocaria de lugar com essa tua versão antiga, isso significa que tu está evoluindo, que tu está caminhando para algum lugar. Então, não foca o teu desempenho, não meça o teu desempenho, a tua evolução pelas coisas materiais. E valoriza as pequenas conquistas, isso é muito bom para tua autoestima, isso é muito bom para tua autoconfiança, isso é muito bom para te nutrir de dentro para fora e faz total diferença. Bom, agora que eu já falei bastante, eu vou contar para vocês algumas coisas que eu fiz, que eu me fortaleci, né? Ou que eu já fazia e só realmente fortaleci aquilo na minha vida, e algumas coisas que eu tirei. Bom, a primeira coisa que eu vou mencionar aqui, que eu sinto que foi uma das coisas, se não a coisa que mais me ajudou esse ano. Na verdade, tá? Essa coisa eu já praticava, já tinha isso na minha vida, mas no ano de 2025 se fortaleceu bastante, que foi a meditação. Então, eu já meditava, eu medito desde 2017, se eu não me engano, 2016, 2017. Só que esse ano, esse hábito se intensificou. Eu fiquei um tempo sem meditar, eu já citei isso em outro vídeo aqui. Mas nesse ano eu meditei basicamente todos os dias. Teve acho que no início do ano ali eu não estava tão focada na meditação, mas acho que é de, sei lá, não sei, de março pra cá, de repente, não sei, não lembro. Eu medito quase que diariamente. Então, assim, isso me ajudou de uma forma surreal. A meditação, ela me ajudou a acessar partes de mim mesma que estavam adormecidas e que precisavam, sabe, ser acolhidas. Eu acessei traumas, questões minhas internas que eu realmente não sabia que estavam ali e que estavam dificultando, atrapalhando a minha vida, pesando, trazendo uma carga para minha vida que era desnecessária. Eu estava carregando coisas que eu realmente não sabia que eu estava carregando. Só que como eu estava sempre distraída, sempre rodeada de pessoas, sempre em rede social ou focada no trabalho, sempre tinha algo me distraindo. Então eu estava sempre rodeada de muitos ruídos. As distrações, elas são ruídos. Quando eu falo ruídos aqui, eu não tô falando só de sons, eu tô falando de qualquer tipo de distração. Então, quando eu estava distraída, né, eu não tinha tempo de me ouvir, eu não tinha um momento que eu me observava, que eu sentia o meu corpo. Então a meditação, ela me ajudou muito nessa questão do meu autoconhecimento, e não somente disso, mas de trabalhar questões internas que precisavam ser acolhidas, e outras partes minhas que também precisavam florescer, que precisavam de serem realmente potencializadas. Então, eu noto que a partir desse hábito mesmo de meditar, de me interiorizar diariamente, isso foi abrindo, como se fosse assim, ó, é um rio com bifurcações, eu não sei se essa seria a palavra correta, mas eu fui abrindo outras camadas na minha vida, eu fui curando outras partes, porque de um núcleo foi abrindo cura para outras coisas. E até acredito que as próximas coisas que eu vou falar aqui, foram coisas que eu implementei ou deixei de fazer, tirei da minha vida, devido a esse trabalho profundo interno que eu fiz através da meditação. Então a segunda coisa que eu vou citar aqui, que foi algo que eu tirei da minha vida, né, e que veio através dessa cura interna desse trabalho, do meu próprio autoconhecimento, foi parar de carregar pesos que não são meus. Parar de nutrir relações problemáticas. Isso eu tô falando em todos os níveis. Eu tô falando dentro do trabalho, eu tô falando em questão de amizades, eu tô falando em questões familiares. Eu simplesmente tirei da minha vida aquilo que estava me pesando. Então, foi algo que fez total diferença, porque trouxe leveza pra minha vida. Imagina, tu tá carregando um peso que não é teu. Seja, sei lá, uma pessoa cheia de problemas, uma amizade, por exemplo. Eu tô dando um exemplo aqui, tá? Cheia de problemas, é uma pessoa que despeja as coisas por cima de ti, que traz uma carga pra tua vida. A partir do momento que tu corta aquilo que não é teu, não vem de ti, é algo que, sabe, foi colocado ali,
tu caminha mais leve. É como se tu tirasse um peso e tu conseguisse até ver outros caminhos, entende? Então eu cortei isso da minha vida. E eu até posso dizer que isso seria, né, muito uma priorização da minha própria paz. Tem um vídeo meu aqui que eu falo que, obviamente, a tua paz, né, ela não depende de nada externo, mas também não é por isso que tu vai se colocar no meio do fogo. Não é por isso que tu vai nutrir relações desgastantes, que tu vai nutrir, pessoas na tua vida que realmente não estão te acrescentando. E não só não estão te acrescentando, mas como estão te sugando de certa forma. Então, tem certas coisas que acontecem na vida da gente porque a gente permite. E eu parei de ser tão permissiva. E a partir de eu deixar de ser tão permissiva, as coisas começaram a se tornar mais leves na minha vida. Dito isso, um outro ponto aqui que eu super deixei pra lá, que eu, assim, sabe quando tu faz um zíper e sai outra pessoa de dentro, tu deixa a roupa velha pra fora? Foi mais ou menos isso que eu fiz. Que sim, eu já vinha fazendo isso há algum tempo, mas nesse ano se intensificou muito, assim, que foi realmente tirar a roupagem, deixar a roupagem da agradadora, da boazinha. Então, hoje em dia, tá, o meu filtro, ele é muito mais severo, digamos assim, do que antes. Então, não que eu não seja acolhedora, não que eu não seja uma pessoa que seja amável com as pessoas de forma alguma. Inclusive, essa minha parte amável e acolhedora se intensificou depois do meu trabalho interno de autoconhecimento, enfim. Mas eu parei de fazer as coisas pra agradar, pra ser aceita, pra ter a validação das pessoas. E isso foi extremamente libertador pra mim. Então eu parei de performar, de realmente fazer as coisas pra receber validação, pra que a pessoa gostasse de mim. E quando a gente faz isso, a gente incorpora uma autenticidade, e isso é muito bom também para o nosso magnetismo feminino. Eu sempre falo isso aqui, que a autenticidade, ela é um portal que tu atravessa pra realmente acender, sabe, o teu magnetismo feminino. Então isso foi algo que, claro, aconteceu mais de forma mais natural, né, e foi se fortalecendo, assim, eu fui incorporando isso, conforme eu ia me trabalhando interiormente, e aí eu já puxo também a questão da meditação, porque a gente vai se tornando consciente das nossas questões, vai trabalhando algumas questões, vai potencializando outras, e eu realmente abandonei esse papel da agradadora. Outra coisa que eu deixei de fazer esse ano foi parar de me sobrecarregar, de carregar mais do que eu dava conta, de querer abraçar o mundo. Então eu já vinha de um padrão que eu media o meu valor, né, através da minha produção, da minha produtividade. E isso vem, né, de uma questão do masculino distorcido que a gente tem internamente, né, de a gente achar realmente que quanto mais a gente produz, quanto mais a gente faz, mais valor a gente tem. Se a gente não tá sendo útil para as outras pessoas, útil dentro da nossa casa, ou se a gente não tá fazendo algo, a gente perde valor. Então eu tirei, fui limpando essa crença, esse padrão de dentro de mim. Então hoje, por exemplo, claro que eu organizo a minha semana, né, e eu não deixo de fazer as coisas que eu tenho que fazer na semana, eu não deixo de cumprir com os meus compromissos e as minhas responsabilidades. Mas diferentes de antes, eu não tento abraçar o mundo. Então não é o fim do mundo mais pra mim, quando, por exemplo, eu não dei conta de dobrar as roupas que estão ali dentro do cesto de roupas limpas. Não é o fim do mundo pra mim, por exemplo, se acontecer um imprevisto, eu não consegui gravar vídeo aqui. Inclusive, eu até reduzi, né, a quantidade a produção dos meus vídeos aqui, porque pra mim ficaria insustentável. Eu já estou trabalhando demais, tem outras coisas pra administrar na minha vida. Enfim, então foi algo que eu reduzi, eu não deixei de fazer, porque isso é a minha prioridade, mas eu reduzi pra não enlouquecer. Então foi algo que eu fiz, assim, esse ano eu coloquei como, vamos colocar assim como meta mesmo, aconteceu, começou acontecendo de forma natural, mas depois eu, que nem, né, nas outras vezes que eu falei, eu incorporei isso e fez total diferença na minha vida. E a última coisa que eu vou citar aqui, porque esse vídeo já está longo, a última coisa que eu vou citar aqui, teve mais outras coisas, mas enfim, não vai dar tempo de falar tudo o que eu gostaria de falar, então eu separei algumas conquistas, mas essa conquista aqui que eu quero compartilhar com vocês é que eu passei a
comemorar muito mais as minhas pequenas conquistas. Eu passei a olhar para minha vida com mais sentido, com mais presença, com mais amorosidade, com mais acolhimento e através disso, eu realmente enxergar o tanto que eu evoluí, inclusive nas pequenas coisas. Então eu trouxe isso para esse ano, de muito mais me parabenizar do que ficar realmente me punindo, ou me cobrando, ou me criticando internamente. Então, essa foi uma das, assim, das grandes vitórias, assim, esse ano, de eu realmente reconhecer o tanto que eu já caminhei, o tanto que dos nãos que eu disse, dos sims que eu disse, do tanto que eu evoluí. Então eu passei a realmente a reconhecer as minhas conquistas. E isso fortaleceu o meu auto-amor, fortaleceu minha autoestima, fortaleceu minha confiança, minha autoconfiança. Foi maravilhoso. E foi o que me inspirou a gravar esse vídeo aqui, né. Então eu vi aquele post da Gabi, super me inspirou também. E uma coisinha foi juntando na outra, eu pensei: "Nossa, eu tenho que gravar esse vídeo". Porque por mais que eu tenha falado coisas simples aqui, ou até mesmo coisas óbvias, coisas que não tenha nada de novo aqui, ainda assim eu sei que a mensagem desse vídeo vai chegar nas pessoas que tem que chegar. E talvez seja uma palavra ou uma frase que eu tenha dito aqui, que vai fazer diferença pra ti, e pra mim é isso que importa. Então, pessoal, é isso. Essas foram as minhas conquistas. Eu queria compartilhar mais aqui com vocês, mas já falei pra caramba, né. E é isso, gurias. Um beijo, até o próximo vídeo. Que tu seja imensamente abençoada pelo nosso mestre Jesus, guiada pela força divina. Eu espero que tu realmente reconheça os pequenos passos que tu deu esse ano, sejam os grandes, os pequenos, enfim, e que tu leve esse olhar para o próximo ano, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.